Eu sei que não é fácil, mas tudo é possível àquele que crê no Messias verdadeiro. O Espírito, né, ele diz, se eu vos libertar, verdadeiramente sereis livres, conhecereis a verdade e ela vos libertará. Eu sou o caminho, né? Existe um caminho. E o Pai tem pedido para mim compartilhar essa mensagem há dias. Não é que eu tenho resistido, não é que eu tenho estou segurando, é que realmente é uma área delicada essa mensagem. Eu fico até com temor, às vezes, para mim não cometer erros, para mim não falar palavras humanas, porque é perigoso. Eu não estou preocupado sobre eu falar, porque eu sei que sobre a plantação eu posso semear o que eu bem quero, que eu bem entender, mas eu sei que a colheita, a decisão não é minha. E isso milhares de almas não estão sabendo ainda, não estão levando a sério essas palavras. Você decide o que você quer plantar, semeia o que você quer semear à vontade, mas a colheita, a decisão não é sua. Então eu tenho um certo temor de falar uma palavra que não é do Espírito, mas ele tem me orientado a compartilhar essa mensagem que eu vou falar. E que o Pai possa dar o entendimento, a alma que Ele quer dar o entendimento, revelar-se para quem Ele quer revelar-se, manifestar essa revelação para quem Ele quer manifestar, e o cumprimento dela já sai até da alçada do Espírito do Santo. Porque ele fala, não adianta ser ouvinte, não adianta você ouvir uma verdade. Temos vários exemplos que eu poderia citar, né? O Espírito disse para um homem um dia, cheio de lepra, abaixe tantas vezes nesse rio, deu o número. Ele resistiu ali um período, quase que ele vai embora sem a benção. Quando ele obedeceu, a pele dele ficou que não a pele de uma criança. Então não basta ser ouvinte, tem que praticar sobre a terra. E a mensagem é justamente sobre uma área delicada que é a parte financeira. Parte financeira. E por que eu não vou ler nenhum versículo, capítulo dos livros, da Bíblia, do conjunto de livros? Porque tem um monte de falsificações, adulterações sobre essa área. O inimigo criou um sistema na área financeira para sustentar os templos dele, o santuário dele, as tendas dele, a sinagoga deles, os lugares deles, com matriz e filiais. Ele criou um sistema, ele montou um sistema dentro da Bíblia, tudo alterando, mudando. Ou seja, ele pegou o pingo que o Espírito disse, introduziu 90% do plano dele em cima para sustentar os templos dele. Ele usa esse argumento. Ele usa isso. Ele usa esse livro. Ele usa vários livros e várias referências. Aí a alma vai lá e pega, a ovelha sentada começa a ler, fica ali preso e pratica porque está escrito no livro. Nossa, é verdade, está escrito aqui, temos que obedecer. E a pessoa se torna escrava daquela letra. Por isso que o Espírito disse, a letra mata e o Espírito vivifica. Ele falou, a letra mata, mas é o Espírito quem dá vida. Então, a minha responsabilidade é falar sobre o reino do céu, sobre o reino do Espírito, sobre o poder da manifestação do Pai, a forma que ele materializa as coisas dele aqui no físico, como ele decidiu que tem que ser a forma. E se você não estiver de acordo com o propósito, o plano dele, você não consegue, as promessas não cumprem na sua vida e na vida de ninguém. Lá em Devarim, que é Deuteronômio 28, tem uma promessa riquíssima, do capítulo 28, do versículo 1 ao versículo 14. Só as promessas. Tem um monte de alterações, mas dá para entender o tamanho das bênçãos que ele decretou para o povo dele, eternamente, para as almas. Só que do versículo 15 ao 60, até terminar o resto do livro lá da mensagem, em Devarim 28, versículo 15 em diante, só tem maldições, se as almas não cumprissem aquela direção do Pai. E as almas viraram as costas e estão sofrendo na terra. Por isso você vê muitos filhos dele, ovelha dele, sofrendo. Porque não cumpriram, o Pai não muda. E eu vou falar sobre a parte financeira. Às vezes a pessoa fala o dízimo, a oferta. Preste atenção.
A parte financeira. Eu pedi para o pai, como que eu vou falar desse assunto? Tem tantas falsificações, se eu for ficar pegando as referências, porque aí entra contradição. O inimigo montou isso daí para ter briga mesmo, confusão, dúvida, insegurança, medo. Ele criou o sistema. Mas eu vou resumir. A parte financeira, o estatuto, dentro do reino dos céus, dentro do reino do Espírito. A parte financeira, que eu falo o dízimo, a oferta. Parte financeira, números. Por que o pai criou isso daí? Por que existe esse estatuto? Porque a parte mais sensível dos seres humanos na Terra é o bolso. Tudo passa pelo bolso. Você não percebe que o reino das trevas bate pesado nessa área 24 horas? Pode ver, é matriz e filiais, é na televisão direto, é campanha, ritual e tudo envolvido com parte financeira. Por quê? O Satanás faz isso para sustentar o reino dele, ele precisa disso. Além disso, ele oculta a verdade sobre essa área da alma. Você entende? Ele pode perceber, ele bate 24 horas nisso daí, o Satã. 24 horas usando seus templos, tudo, pode ver, toda a mensagem dele é sempre isso. Por que ele bate? Porque ele sustenta o reino dele nesse mundo terrestre, porque há uma promessa grande do Pai, muito grande nessa área. Como primícia, como primeiro. Aí os demônios querem ser o primeiro. E aonde ele faz com que as almas trabalhem de uma forma para que o Satanás seja primeiro? No bolso. Aí ele cria os rituais para ele ser o primeiro. Tanto que ele fala, põe no altar de Zeus, traga o melhor, dê a primícia. Porque o Satanás quer ser o primeiro, ele quer ser em tudo o primeiro, ele quer estar na vida. Ele desejou estar nesse lugar. Você entende? Então vou resumir do Pai, do grande eu sou. Parte financeira, que fala o dízimo, a oferta. Só cumprirá na sua vida as promessas do Pai, nessa área para você entender, quando ele fala uma casa do tesouro, traga a casa do tesouro, faça a prova de mim, põe a minha prova, é um vaso dele na terra. É um ministério que tem um ungido dele. É um ministério que tem um vaso separado dele que leva as boas novas na terra. Como na época existiam Avraham, como existia Samuel, o profeta Samuel. Como existiu Kefa lá, os emissários apóstolos. Shaul, que nos conhece como Paulo, era um vaso dele. Tudo do reino do Espírito é um vaso que leva mensagem dele. Então, quando você pega a sua primícia, ou o seu dízimo, a sua oferta, você planta no ministério, você deposita em um vaso. Que aquele vaso, aquele corpo, aquela alma que habita naquele corpo, ela foi ungida no céu, selada, como um mensageiro, como um mensageiro das boas novas. Do reino dele, todas as promessas dele manifestará na sua vida. É como se você estivesse plantando no reino verdadeiro, na terra verdadeira. Por isso que lá vamos pegar um exemplo, que é o livro mais citado pelo inimigo, que é Malaquias 3:10, Satanás usa direto. Ali no meio tem uma palavra que o pai fala, filho, faça prova, provai ministro. Tem outras áreas que ele fala, julgar o espírito. Ou seja, por quê? Porque essa área é primordial. Quando você está debaixo dessa bênção, que você está sendo fiel, que você planta, por exemplo, vamos pegar a minha vida. Um dia o pai me revelou isso para mim muitos anos atrás. Eu falo, pai, eu quero dizimar, eu quero ofertar, mas eu quero plantar no ministério, aonde aquele vaso, aquele ser humano que habita aquela alma, naquele corpo lá, né, que o Senhor ungiu no céu, ele é um representante teu na terra e ele tem comunhão direta e ele leva as suas boas novas, porque eu sei que todas as tuas promessas cumprirão na minha vida. Eu vou estar debaixo do seu estatuto perpétuo. Um dia ele revelou para mim e eu saí procurando. É simples. Por que o inimigo cria matriz e filiais? Porque tudo que o pai tem de original, ele cria paralelo. O pai criou uma estaca, ele criou uma cruz. O pai criou um cordeiro, né? Não tinha beleza, não tinha formosura. O cordeiro, o sacrifício. Ele criou um cordeiro estilo de Hollywood, só para você entender. Bonitão, olhos azuis. O pai criou um tipo de sacrifício, ele cria outro. O pai tem uma família. Essa é profunda, hein? Mas não vou poder entrar no conteúdo. Ele criou a família, o modelo da terra. Tudo que o pai tem de original, verídico, ele criou paralelo.
E a área financeira, ele criou fortemente um sistema paralelo para as almas não ter o conhecimento que o Pai deixou. Todas as formas originais. Por isso que ele disse, olha, eu não tenho acepção de pessoas, o Espírito disse. Mas no reino não há privilegiado. Então a parte financeira, para você entender a partir de hoje, preste atenção, é simples. Se você falar, nossa, eu quero investir, eu quero plantar, eu quero semear, eu quero ajudar o reino do Espírito, o reino dos céus. Eu quero plantar a minha semente, aonde esse ministério, o vaso que está ali naquele ministério, é um vaso escolhido pelo Criador, ungido pelo Criador, como mensageiro das boas novas. Como tem milhares sobre a terra, como que eu vou descobrir? Você tem que buscar uma forma de você conhecer. Não plante em lugar nenhum se você não conhece. Não dê dízimo, não dê oferta. Você não tem noção do perigo disso. Você vai ser cobrado no futuro, sabia? Porque o Pai decretou que as almas viveriam do suor do teu rosto. Está decretado. A terra é amaldiçoada, mas tem que trabalhar. Mas o estatuto da primícia é dele. Isso faz parte. Ele decretou para todas as almas. Ou seja, aí o que o inimigo fez? Ele cria as gaiolas, os templos, o santuário. Aí a pessoa, eles falam, aqui é a casa dos Zeus. Aí você dá o dízimo lá, você dá a oferta lá. Você está pensando que está plantando a sua semente, a sua oferta, na casa do Criador, do Pai Celestial. E ali é o Satanás que está por trás. Você está sustentando o reino das trevas com o teu suor, com o seu trabalho, com a semente. Você está pactuou financeiramente com o reino das trevas. Olha o planeta Terra como é que está. Olha aí, a colheita está chegando para todo mundo. Então, se você pegar o seu dízimo, a sua oferta, a sua semente, e está plantando um ministério, que aquele ministério, o Satanás está por trás, você está sustentando o reino do Shemael, dos demônios, pensando que você está sustentando, que você está investindo no reino dos céus. Por isso que é perigosíssimo, e a conta vai chegar. A colheita sua vai chegar. Aí se um dia você vai falar, pai, mas eu ajudei 20 anos, fui dizimista. Eu plantei na tua casa. Você plantou no reino do Satanás. Eu nunca habitei, disse que habitaria naquela casa. Eu ajudei a comprar o terreno, ajudei a pagar a energia, comprar os bancos, eu ajudei a construir, eu doei para a construção daquele lugar. Você doou para o reino das trevas. E o preço é alto, você não tem noção. Então, eu vou até parar por aqui, porque depois eu gravo outras mensagens sobre isso, para o pai falar com outras palavras. Mas resumindo, se você pegar seu dízimo, sua oferta, sua semente, e plantar no ministério, que o Shemael está por trás, o sistema é maligno, você está sustentando o reino dos demônios caídos e você vai pagar o preço. Você já não está pagando. É melhor que você não mexa com isso. Para. Primeiro ponto. Segundo ponto, se você quer plantar no ministério que é do Pai Celestial, falar, eu quero plantar minha semente, eu quero dizimar, eu quero ofertar, mas no ministério que tem um representante dele na terra, como tinha o apóstolo Shaul, que muitos ouviram falar sobre Paulo, por exemplo. Eu quero plantar, mas como é que eu vou conhecer um representante dele hoje? Você começa a plantar, pede para o pai, ora, entra no quarto, começa a clamar, pede, fala, pai. Quando você começa a plantar no ministério que é dele, o próprio Pai, o próprio Criador, manifesta-se na vida da alma para mostrar se está certo ou não. Se aquele local é dele ou não. Se o vaso é escolhido dele ou não. Por quê? Quem tem que apresentar para você quem é um escolhido dele é ele próprio. Não é a pessoa que se intitula e se apresenta dizendo que é um representante dele. O sistema é maligno. É o próprio Pai que apresenta os seus filhos ungido. Ele que prova que é um escolhido. É ele que confirma na terra. Você entendeu? Então, por favor, vigie. Essa área é perigosíssima. A conta vai chegar. A pessoa fala, mas eu faço o que eu quero. Eu planto. Sim, você pode plantar. A decisão é sua. Mas a colheita não é você que decide. E o negócio vai acochar, vai apertar aí a disciplina sobre isso. Ele já começou. Vigiem, almas.